Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, começando o Virando o Jogo desta terça-feira, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 do Sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais, você pode acompanhar a nossa programação em qualquer parte do mundo. Você pode optar pelo nosso site, rdctv.com.br, coloca /ao vivo e você tem o acesso direto ao player do nosso site com a programação real-time, ininterrupta, aqui da RDC TV. Se você preferir pelas redes sociais, você tem no YouTube, no Twitter, aí está o Twitter, no YouTube e também no Facebook, lives de todos os programas aqui da RDC TV. Então estamos ao vivo em todas as plataformas digitais também com o seu Virando o Jogo. E para você participar, pode ser pelo Facebook, você tem a interatividade, ou se você preferir o nosso WhatsApp 998 15 99 90. 998 15 99 90, o nosso WhatsApp que está lá com o controle do Diogo Rossi. Ao lado dele, Bruno Flores. Ao lado do Bruno está o Otávio Hoffmann e aqui entre nós outros, Otávio e eu, ao meu lado está o Guilherme Paz. Aliás, faz uma gentileza, deixa eu ver quem é que pode pegar ali. Né? Eduardo, é no miolo ali, os dois ali, o de vermelho, os dois quadriculados ali. Que está muito legal aquilo ali. Está muito legal. Eu só olha fui na metade hoje, Rogério. Não, tu pode ser no máximo empresário, mas a dupla sertaneja está ali. Bruno e Otávio, até o nome casa. Não combina. Bruno e Otávio. Adiantamos a quadrilha de junho, né? Ela não fala muito em quadrilha, em tempos atuais não dá para falar em quadrilha. Eu ainda sou ingênuo. Porque então. é uma palavra que não está sendo aplicada no sentido positivo, né? Só no sentido negativo. Mas tá bonito os dois. Olha, mostra de novo aí. Mostra de novo ali. Bruno e Otávio. Vão cantar o quê? Não, deixa assim, deixa assim. Mas investimento. O Guilherme, tu que é empresário, Guilherme. Pois é, não dá um nome, não dá um nome legal para uma dupla sertaneja, Bruno e Otávio. Ainda mais eu que sou de Goiás, né? Bruno... Esses dois aí nos barzinhos de esquina lá, fechado, já tem os bares tudo certo lá em Goiânia. Que maravilha. Bela cidade, que tu é de Goiânia mesmo? Eu morei capital? em Rio Verde, né? Mas as festas boas são em Goiânia. Goiânia é uma bela cidade. Bom, o jogo está tão sério, circunspecto, fechado, nem parece que tem jogo hoje. Dia de jogo tem que ser um dia de entusiasmo. Hoje é dia de Grêmio, amanhã é dia de Internacional, amanhã tem um baita de um jogo também pela Premier League, que pode inclusive já encaminhar campeonato, né? O duelo de Manchester e tal. É uma semana cheia e o Diogo está lá daquele jeito. O que houve na Rádio Grenal lá Não, hoje? tudo certo. Estou preocupado com as responsabilidades alheias. A do Renato e companhia hoje. Exato, cada um tem que assumir o que é seu, né? Tá tudo resolvido hoje, né, amigo? Mas é só do Renato que tu tá preocupado? Tem que pegar, botar no colo e chamar de filho. É o que o Grêmio tem que fazer com a Libertadores hoje. Então vamos de imediato já acompanhar a reportagem do Pedro Oliveira, que nos faz aí a apresentação desse jogão que tem hoje em Assunção entre o Libertad e o Grêmio. Vamos lá, Pedro. Decisão, Libertadores. Com uma vitória, o Grêmio depende apenas de si para classificar na Libertadores. Já uma derrota pode eliminar o tricolor da competição. Os caras vão correr os 90 minutos, eles não param nunca. É um time forte, eles vêm numa sequência muito boa aí. Então a gente sabe que a gente não pode dar bobeira em nenhum minuto e a gente também precisa muito do resultado. Logo mais, às 7h15 da noite, é Grêmio contra Libertad. Os paraguaios estão em terceiro lugar no Campeonato Nacional e já classificados para as oitavas da Libertadores. Além disso, enfrentaram o River Plate, paraguaio, é claro, no último final de semana. Venceram por 2-1. A vitória deixou o Libertad a apenas 2 pontos do vice-líder da competição, o Cerro Porteño. Sabemos do momento deles, tanto no Campeonato Nacional deles, quanto na Libertadores mais ainda, porque estamos no grupo deles. Mas a gente tem totais condições de chegar aqui, fora de casa, no campo deles, e mostrar as nossas forças também. Renato já passou tudo pra gente, da equipe deles.
O time gremista já está confirmado e é o mesmo que jogou o Grenal na última semana, com Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na direita, Kahneman, Jeromel na zaga e Cortez na esquerda. Matheus Henrique e Maicon como volantes, Alisson, Jean-Pierre e Everton no meio de campo e André no ataque. O Renato dá total tranquilidade pra gente, ele fala que o nosso grupo está acostumado com decisões e é verdade. Independente de quem entrar dentro de campo vai dar o máximo, vai dar o melhor pro Grêmio sair com os 3 pontos. Outra atração no tricolor é Luan, que estará no banco de reservas hoje. O atacante ficou afastado dos gramados para recuperar a sua forma física. Voltou ao time no Grenal da última semana. Então, mas tanto eu como o Luan, a gente está pronto. A gente até tá conversando bastante mais agora, né? Ele está me ajudando muito. A gente está concentrado no mesmo quarto, então ele tá me dando bastante toque, bastante conselho, porque dessa competição ele conhece bem. Está me ajudando muito na questão de eu entrar na área, de eu finalizar mais a gol, né? Porque ele é um jogador mais agudo que eu. Vocês têm certeza desse time que o Pedro passou? Tem. É Maicon no time e Jean-Pierre no time também? Sim. E Alisson no time. Mas isso já está oficialmente confirmado pelo Renato? Não. Oficialmente Só dentro do campo. Essa partida. Como só dentro do Pelo campo? rendimento do time é esse. Rapaz, eu ainda fico desconfiado. Bom, mas enfim. Só tem uma coisa que eu acreditaria que poderia ser a não presença do Maicon e a entrada do Michel. É isso aí. Aí sim, mas só assim para dizer também que o Renato tem algum tipo de resguardo com o jogo de hoje, porque primeiro e mais importante do que ganhar o jogo é não perder ele, por mais óbvio que possa parecer. Porque assim, se você empatar o jogo, ainda tem alguma chance, mesmo que, né, não seja o ideal. Então, primeiro, antes de ganhar, é não perder. Mas sabe que eu penso nessa tua possibilidade, nessa hipótese, pelo outro lado. Não só para reforçar a defesa, mas porque com o Michel... também tem a bola aérea. Mas eu libero mais o Matheus Henrique. Eu deixo o Matheus Henrique mais livre para se somar ao Jean-Pierre e também aos lados do campo. Eu deixo ele com maior liberdade. Não sei. É que o grande problema da equipe do Grêmio é a presença do Maicon, a figura, né, do capitão no time, da responsabilidade. Claro que o Renato Portaluppi tirou ele no ano passado, ele aceitou sair do time pelo rendimento dele. Mas eu acredito que o Maicon, nesse exato momento, quando o Grêmio precisa buscar o resultado fora de casa para conseguir a classificação para as oitavas, o peso da figura do capitão, da figura do Maicon dentro de campo é muito importante. É que eu acho difícil essa troca acontecer, porque o Michel também não vem jogando muito bem. É diferente como aconteceu quando o Maicon saiu do time, era porque a dupla de volantes ali estava melhor mesmo. Hoje não se vê, o Michel ele entrou no Grenal, por exemplo, justamente no lugar do Maicon no segundo tempo, e não contribuiu muito para o time também. Mesmo defensivamente, eu não consigo ver ele contribuindo da forma como contribuiu na temporada passada. Tá, mas ele não, eu quero enfatizar o que eu disse agora há pouco. Não me interessa a contribuição ofensiva do Michel. Não, mesmo defensivamente. Me interessa muito mais é o que... Eu entendo que com ele no time, o Matheus Henrique pode dar uma contribuição ofensiva maior do que quando o Maicon. Isso aí é tese, né? Não, tese não. A minha Porque tese... na prática a gente não viu isso. Não, deixa eu só dizer. A minha tese se comprova, a minha tese, para mim, ela se comprova, e é em cima dessa prática que eu desenvolvo a tese. Né? Nos momentos finais do Grenal, quando o Maicon foi substituído pelo Michel. Em ambos os clássicos, o Matheus se soltou muito mais e chegou, inclusive, à frente. Só lembrando um lance, se eu só lembrar um lance, tá? O que se discute do primeiro Grenal, que o Cuesta deveria ter levado o cartão ou amarelo ou vermelho. É um lance em que o Matheus não fez em nenhum momento, a não ser depois que ele estava mais liberado. Mas ele foi fazer a jogada lá na frente. Eu te entendo, eu acho que a circunstância é diferente, porque, por exemplo, assim, hoje o Grêmio tem que ganhar. Nos últimos minutos o Grêmio talvez tenha que segurar. E aí acontece a troca natural, o Maicon sai sempre. Não Exato, a polaridade hoje não é... A polaridade de hoje é muito parecida com a do segundo Grenal. O Grêmio tem que ganhar nos 90 minutos. Não adianta deixar para depois. O Grêmio precisa vencer. E eu acho que Maicon, Matheus Henrique, eles detêm a bola, eles detêm ela, eles ficam com ela, eles ajudam, eles constroem. Tem um detalhe importante para o jogo de hoje. Não tem torcida. É 8 mil num baita estádio. O time do Grêmio não sente pressão de torcedor.
E ainda Como- mais sem torcedor, Como não tem torcida? 8 mil só. A previsão é de 8 mil Um estádio para paraguaios 40 só, mil com 8 mil. No Defensor del Chaco. que é o maior em estádio Puerto Sajonia. paraguaio. Sim. E aí 8 mil num estádio para 40. Quantos do Libertad? Olha, 7. E só São 1000 do esperados Grêmio? mil Acho que gremistas vai e mais. mais. Me que falam vai em mais. 1000 gremistas, eu não acredito em mais que isso. Teve certo momento... Vou dizer que eu não acredito nem nos 1000. Teve sincero certo mesmo? momento, porque é que a caro, expectativa longe. era de apenas 2 mil torcedores do Libertad. Isso. Agora Não. que subiu. Mas como? É caro o jogo. Não, mas se atravessa tanto do Paraná quanto do Mato Grosso do Sul, Sim, até lá. ali é perto. Mas eu não sei se vai É muita perto pra ir a gente. Assunção. Hoje é terça-feira, sei lá. Eu não acredito nos 1000, mas tomara que tenha, claro, né? 1000 gremistas. Aí, Rogério, aí só- o Grêmio vai ficar de novo, o torcedor gremista, naquela história de valorizar Grenal, de classificação. Não, mas isso aí já está comprovado. Essa tese já foi comprovada. já. Aí vai me dizer, o torcedor, desculpe, a torcida gremista prefere ganhar o Gauchão do que tentar uma outra Libertadores? O maior público do ano na Arena é Grêmio 0 e Inter 0, 51.033. Esse Grenal agora? Bom, mas esse ainda vai lá porque era o Grenal final. Sim, o segundo de público título. do ano. É. Grenal 1-0 dos reservas. O Grenal, aquele dos reservas que não tem cabimento. Pois aquilo. é, então Não tem cabimento. é assim, ó. E quanto é que foi o jogo depois? Depois foi Grêmio e Libertad, né? Que o Grêmio perdeu, né? Exato. Não, foi antes até, eu acho. Grêmio e Libertad foi antes. Foi né? antes, Foi o Grenal depois, tanto que O Grenal A gente debateu aqui. foi antes Eu do interrompi o Grêmio Bruno. e Católica. Não, só porque você fez a leitura ali do Matheus Henrique poder ter mais liberdade para criar e ajudar nos movimentos ofensivos do Grêmio, mas me parece que a leitura que o Grêmio tem como hierarquia é primeiro do Maicon. E aí eu digo isso porque no domingo de Páscoa eu acompanhei o treino do Grêmio e o Deco Nascimento foi quem concedeu a entrevista coletiva e eu perguntei para ele o que ele via da equipe do Grêmio, mas especialmente do jogo primeiro contra o Libertad, que poderia ser diferente no Paraguai. Porque o Libertad surpreendeu o Grêmio aqui, de certa forma. Apertou a marcação, fez o Paulo Vitor dar balão, que é uma coisa que o Grêmio não faz. O Grêmio ficou muito tempo sem a bola, sofreu com contra-ataques, com a defesa muito exposta. E o Deco me disse o seguinte: a gente recuperou a mecânica de jogo, especialmente no meio de campo. A gente conseguiu ganhar mais meio, ter mais a posse de bola. E aí ele falou uma frase: o Maicon tem mais liberdade para cartear o jogo depois da entrada do Matheus Henrique. Então eu acho que especialmente isso. Eu concordo com a tua observação. Vamos combinar de que isso é discurso de dirigente, né, Bruno? mas eu acho que o mas Grêmio, até- eu acho que o Grêmio tem essa Não, até premissa. a expressão está dizendo fica mais à vontade para cartear o jogo. Mas eu acho que a mecânica, Mas eu acho que é Na prática tem acontecido. em relação exato. a quem começa é o sinal. Mas eu concordo com você que o Matheus Henrique tenha muita capacidade Se para bem fazer que eu isso. vou dizer uma coisa para vocês, o meu sentimento, para usar uma expressão do espanhol, está todo arreglado hoje. Não acredito. Eu estou sentindo um clima amistoso nesse jogo. Por quê? O presidente hoje pela manhã disse que ele discorda de ti. Mas Ele eu nem falei com ele. Não, mas eu tô te Eu nem ouvindo. falei com ele. Eu tô te ouvindo e lembrando das palavras dele. Ele disse: palavras dele. Eu tenho certeza que eles vêm para nos eliminar. Porque tem que lembrar aquela questão que aconteceu com o Palmeiras, se eu não me engano, no ano passado. Palmeiras e Boca. E Boca. O Palmeiras teve a oportunidade de tirar matar o o Boca Boca. e de matar o Boca. E o Libertad agora tem a chance de matar o Grêmio. Mas é assim, ó, vocês sabem que eu tenho uma certa vivência dentro desse mundo do futebol, ó, de um lado e de outro. E tem algumas coisas quando acontecem que elas ficam pairando que me levam a essa conclusão. Vou enumerar. Primeiro, a Conmebol tem um débito com o Grêmio, ou estou errado? Hein? Tem. Do ano passado. Não digo nem pelas circunstâncias de jogo, mas principalmente depois, aquele negócio do Gajardo. Tá bom? Ok. Aí o Grêmio está concentrado onde? Do lado da Conmebol. No hotel da Conmebol. Dá para falar o nome? Pode? No Bourbon. Concentrado. Ali.
junto da sede, que é em Luque, na região metropolitana de Assunção. Tá concentrado ao lado, junto da sede da Conmebol. O Grêmio está treinando onde? No campo suplementar da Conmebol. No campo da Conmebol. Tá? Aí o que aconteceu ontem, depois do treino? Premiação para o Renato da Conmebol. Tava na hora já, 2 anos depois. Sim, então, justamente... Isso aí parece os amigos que eu tenho que me devem. Depois de 2 anos eles aparecem para me pagar. Eu estou esperando um almoço de uma aposta que eu fiz. Hoje, depois então, 12 e 1. Essas circunstâncias todas é que me levam a entender que o jogo está muito já acomodado, que existe. Porque, vamos pensar um pouquinho, qual é o outro time que pode classificar no lugar do Grêmio? Católica. Na ordem do dia, para negócio do futebol, quem é mais representativo, La Católica ou o Tricolor Gaúcho? O Grêmio, tricampeão da América. Então, amigo, as coisas do futebol, elas convergem para que o Grêmio tenha um resultado positivo. Só vou acreditar nessa tese se aos 20 do primeiro tempo um enrosco desgraçado e o árbitro dá um pênalti. Não, mas eu não digo nem por aí. Eu não digo nem que vá ter esse benefício direto para o Grêmio. Eu digo as coisas institucionalizadas, aquilo que fica... Exatamente, perfeito. O cenário, a composição do cenário está favorável. A minha dúvida é se combinaram esse cenário com o Libertad. Não vamos esquecer o seguinte, o Libertad... Porque se tu não combina certo, dá problema. Não, tá bom, então vamos lá, eu não queria avançar nesse lado. Como é o nome do estádio do Libertad? Nicolas Leoz. Que foi o presidente quase vitalício da Conmebol. Tá? Ou seja, era o torcedor. O Libertad é o clube da Conmebol. Tá? Então, é por isso que eu não estou temendo o resultado de hoje. Acho que o Grêmio vai jogar futebol, evidentemente, porque não adianta nada disso. Eu ia comentar, que aí o bastidor fica tudo pronto, abrem-se as cortinas, a bola rola e o Grêmio joga o que jogou aqui no primeiro jogo contra o Libertad ou que jogou contra a Católica lá no Chile e não adianta, o bastidor tá acomodado, tá tudo tranquilo que perde o jogo, não ganha. Mas olha tem que jogar a bola. O Grêmio mudou depois desses jogos. Especialmente por Michael e Matheus Henrique. Mudou, melhorou o time. Eu concordo com o que o Bruno falou, que o Deco Nascimento comentou no domingo. Recuperou a mecânica de jogo, concordo. Precisa fazer gols, que não conseguiu fazer no Internacional. O Libertad não é o melhor time do mundo, como às vezes a gente acaba imaginando porque está invicto, enfim. Mas precisa jogar a bola e confirmar isso hoje. A bola precisa entrar. Olha, eu vou dizer uma coisa que é até coisa de chato, assim, ninguém vai concordar muito, mas... Eu não sei, às vezes sabe que eu dificilmente eu falo algumas coisas. Mas quando eu falo, eu acerto, né? Que nem eu disse que o Grenal, quem ia decidir ia ser um centroavante. Eu não sabia como nem quem, mas que ia ser. Chegou meia informação ali. É que vem. É que ela vem chegando, entendeu? É que ele não combinou. Tem um quando o Guerreiro deu aquela cabeçada que o Paulo Vitor fez aquela monstra defesa, ele disse assim, quase a minha Isso exemplifica o que a gente falou há pouco. Não adianta o cenário estar direitinho se não acontece o que não tem que acontecer dentro de campo. Quem é que decidiu o Grenal? Foi o centroavante ou foi o goleiro? O André. Foi o André, o último pênalti foi do André. Lembra do famoso... Quem errou no foi o André também. Exato. Lembra do famoso aquele que tinha um insight? O Diogo teve meio, não sabia exatamente o quê. Eu tô com um cutuco desde ontem, na real. Esse jogo aí tem a cara daquele que conhece tudo da Libertadores. Que ele sabe, assim, como é que ganha ela, quando precisa ele aparece. Camisa 7? Eu não sei... A pergunta que o Rogério fez no início ali foi sobre... Vocês concordam e acreditam nesse time 100%? Isso. Eu disse... eu acredito. Mas eu não sei. Tu acha que o Luan pode aparecer desde o início? Eu ainda acho. Eu acho que não. Desde o início? Ainda acho. Assim, pode... Eu não sei. Talvez porque ele tá voltando, ele ainda fique no banco. Mas eu não sei. O Renato tem muita confiança no Luan. É muita confiança. Eu acho que ele entra hoje no decorrer da partida. Resolve. Como entrou no Grenal. Resolve. Tem a chance de resolver. E contra a Universidade Católica em casa, que o Grêmio joga a vida na Libertadores, provavelmente
ele pode ser titular. Né? É uma coisa que tem que ser analisada também. Ontem no programa nós falávamos que é o 5º jogo, né, Diogo? Que o Grêmio vem repetindo a escalação e daqui a pouco o peso, né, para o Matheus Henrique, tanto para o GPR do desgaste físico. Porque o Jean, mais especificamente, em muitos dos jogos, ele teve muita intensidade no primeiro tempo e no segundo tempo tu já não via a mesma intensidade. Eu não sei, até pelo eu jogo. vejo pela decisão, assim, por esses fatores. De ter sentido. Pelos fatores que o Rogério está falando. Eu vejo assim. o seguinte, se começa Maicon, não começa Luan. Sim, Tá? são Se duas começa substituições Luan, que tem não que fazer. começa Maicon. Eu acho que é por aí, Diogo. Os dois dois não começarem a partida, acho que não. Agora, outra coisa, ontem eu de fato, falava... ter o Luan é um peso diferente, né? Para marcação do adversário, para conseguir uma falta mais próxima da área, por exemplo. Ontem eu falava com o Daísio Santana, que ele é um estudioso dos dados, né, do futebol. Grande Daísio. E quantas vezes... Essa é a 10ª... Qual Libertadores que o Grêmio participa? 16ª, se não me falha a memória. 16ª ou 19ª? Não sei. É, Bom, uma coisa pelos assim. números... todos, até hoje, o Grêmio só foi eliminado na fase de grupos em 2 oportunidades. Em 2 só. 82 e 90, me passou o Dyson ontem. Tá? E, aliás, isso me remete aqui, eu estou recebendo uma mensagem pela minha watch party que eu fiz, da minha querida amiga Adélia Cadavid, que é lá de Minas Gerais. Eu não me lembro. Adélia, manda qual é a tua cidade aí. Né? Adélia, Já, vamos marcar show aqui para meus amigos. Não, quer marcar para ele show lá. E depois o seguinte, um grande beijo, porque nessa cidade, que é próximo a Belo Horizonte, a Adélia tem uma pizzaria maravilhosa. Vocês estão todos convidados. Opa, aí sim. Né? Quando a gente for lá a Belo Horizonte, a Na gente conta lá dela ou na sua? Depois eu resolvo com ela. Aliás, a Adélia está perguntando aqui, pode falar de time mineiro? Adélia, pode e deve nessa questão de Libertadores, porque o único time, até hoje, time brasileiro, que não foi eliminado em fase de grupos da Libertadores é um time mineiro. Em todas essas... Sabe qual é? Eu pensei que tu ia dizer. Não, eu ia te complementar sabe uma questão. Qual é? É o Galo? Não. Não? Cruzeiro. Eu ia falar Cruzeiro do Cruzeiro. é o Imaginei único Cruzeiro, mas time... podia ser um pega-ratão, né? O único dos times brasileiros que não foi rebaixado em fase de grupos até hoje. E, não Cruzados do Daísio e esse Santana ano também. não será mais uma vez. E o Cruzeiro nessa questão que joga hoje às 5 horas da tarde, um jogo em outro horário, por conta das questões que a Venezuela vem passando, né? Com a falta de energia e tudo mais, o jogo é à tarde lá para aproveitar a iluminação natural. Aonde? Na Venezuela. Qual é o jogo? Do Cruzeiro? Contra o o Cruzeiro. Deportivo. Isso, do Cruzeiro. Tá. Até o Deportivo Lara, que no campeonato venezuelano jogou 2 partidas no mesmo dia, né? Uma do venezuelano e uma da Libertadores. Ganhou as 2 por 2-1. A outra foi contra o Huracan, se não me engano. Venceu as 2 por 2-1. Olha aqui, ó, nós estamos para o Rio de Janeiro também, ó. O Maurício Verfi, da Fontoura, Maurício da Rede Lully FM, de rádios, ligado. Vamos reproduzir o áudio na rádio para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. É a nossa transmissora lá no Rio de Janeiro. A Lully? Isso, da Rádio Da Grenal. Rádio Grenal? Isso. Então, um grande abraço para o Maurício, que também está com a Rádio Grenal e está conosco aqui. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ele pode ter feito referência só à questão da Rádio Grenal, de repente. Não, mas bacana, né? bacana. Porque o Cid Jesus, nosso colega, grande Cid, sucesso, um grande abraço, meu amigo. Estão na Watch Party. Temos muitos telespectadores, ou internautas no caso, que estão interagindo conosco aqui pelo Facebook. Vocês já viram algumas mensagens, passaram, mas tem muitas outras aqui. E no nosso WhatsApp, O Tadeu de Gravataí diz assim, os adversários do Grêmio aprendem que basta marcar o Everton e as forças ofensivas se acabam. Não. E fez questão de destacar que, segundo teu raciocínio, Rogério, quer dizer então que a FGF também ficou com uma dívida com o Inter para o ano que vem, pelos Grenais dessa temporada. É que vai mudar o presidente, daí já não sei, Eu né? ia dizer, né? Acho que zera, né? Caduca a dívida. Mas olha aqui, o discurso, vindo para isso, Diogo, a gente já continua com os nossos telespectadores que estão pelo WhatsApp. Durante quanto tempo nós ouvimos discurso não apenas do torcedor gremista, mas também de integrantes de direção gremista sobre favorecimento, que o Noveleto era colorado, conselheiro do Internacional? Hã? Todo o tempo que o Grêmio ficou sem ganhar nenhum título importante. Quanto tempo nós ouvimos isso?
Não teve até, não estavam de ponta e no verão passado teve um churrasco ou na casa do Bolzan na praia ou na casa do Noveleto, não sei, que se reuniram Romildo Bolzan e Francisco Noveleto? Sim. Vocês que são repórteres, não teve um episódio desse? Sim. Aí então a coisa apaziguou e tal, ok. Agora o discurso vai ser do lado do Internacional, porque vai assumir como presidente, e aí tanto quanto o Noveleto, quanto com o Luciano Oxman, que vai assumir, eu, com absoluta tranquilidade, eu ponho nesse aspecto a mão no fogo pelos dois, como coloco pelo Noveleto e vou colocar pelo Luciano Oxman. Não vai haver, porque como não houve com o Noveleto favorecimento ao Internacional, porque ele é colorado, não vai haver favorecimento ao Grêmio, porque o Luciano é gremista. Não tem isso. Não, era ridículo. Não existe isso. A única coisa que quem pode ter ainda algo assim para pensar são os clubes do interior. Porque, claro, vamos reconhecer que uma final em Grenal... dá mais audiência. Muito mais audiência, chama muito mais atenção para o Brasil todo, né, do que uma final com o clube do interior, não, com todo respeito. Pensar uma coisa como essa, assim, né? Porque, bom, é melhor nem pensar, nem colocar para debate. O Caco Garcia diz assim, ó, buenas, Diogo. Hoje não é dia do Renato insistir no André. O Grêmio não pode desperdiçar chances. Acho que o Tardelli é mais terminal que ele. Manda um recado pra gente aqui no WhatsApp. Pode ser, mas... Mas eu acho que o André é o mais dos titulares hoje da Central. O André está mais ambientado, né? Não, tá no estilo já. E o Tardelli, pelo que eu vi, ele ainda sente a defasagem do futebol técnica e fisicamente, de ter vindo do futebol chinês. Ele não vai ser colocado de cara. E eu acho que é importante, o André... Eu tenho visto ele muito mais participativo do que ano passado, principalmente. E o Grêmio tendo a oportunidade de repetir a escalação é muito importante para integrar. Porque para o Jean-Pierre é importante entrosar com o centroavante para daqui a pouco dar uma assistência, fazer uma tabela. O Alisson voltando de lesão, já fazendo bons jogos. Então acho que deixa o Renato mudar o time... por necessidade só ao longo do jogo ou porque daqui a pouco alguém machuca. Por falar em Renato, nós comentamos aqui da premiação que ele recebeu. Em seguidinha a gente vai ver aí a premiação que o Renato recebeu como o melhor técnico de 2017. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo o aplicativo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem da Tri Táxi Aéreo e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Aí curta a Tri Táxi Aéreo, voos panorâmicos na Serra Gaúcha, Gramado, Canela. E também mais extensos, né? A Tri faz voos panorâmicos também no Itambezinho ali, né? Faz essas questões, Cambará do Sul, toda a região da serra ali, dos canyons, né? Da região, também o litoral, Capão da Canoa, Torres e os eventos que tem no estado, né? Maravilha. Muito bem. Bom, eu falei aqui que a gente tinha... o Diogo já volta, ele foi ali ver uma questão na redação e já está voltando aí. Porque vira uma cadeira vazia, o Diogo não se rebelou nem nada. Não foi revolta o Diogo, ele já vai estar voltando aí. Mas vamos acompanhar então a premiação para o Renato, né, que ele recebeu da Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. É sempre bom a gente abrir, porque a gente fala nas siglas, e eu me lembro sempre do ex-governador Antônio Brito, que quando era meu diretor na RBS, dizia sempre assim, não esqueçam que vocês não falam para o comitê de imprensa. Então vocês têm que abrir. Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. A premiação para o Renato Portaluppi. Vamos acompanhar. Você que já tem estátua na arena, uma homenagem debaixo desse pé d'água, você nunca recebeu, né? É a primeira vez. Para você ver, eu faço chover.
Eu fiquei bastante feliz por essa homenagem parte do presidente da Conmebol. Afinal de contas, é um troféu de melhor treinador da América de 2017. Gostaria muito de dividi-lo. Infelizmente não posso, mas com palavras sim, desde o meu presidente do clube, o Romildo, minha diretoria, e sem dúvida alguma meu grupo. Que graças a eles é que eu conquistei mais esse troféu e conquistando a Libertadores. Então pode ter certeza que todo mundo faz parte e todo mundo tem um pouquinho nesse troféu. O Renato é muito espirituoso, né? Em cima da pergunta que foi feita pelo repórter da Grêmio TV, ele já largou. Eu faço chover. Né? Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, na verdade. Foi o Cristiano Silva que fez. As imagens é que são da Grêmio TV. Da Grêmio TV, isso. A pergunta foi então, merecidamente dado crédito para o meu amigo Cristiano Silva, da Rádio Guaíba. Mas agradecimento aí à Grêmio TV, né, pelas imagens. E eu fico muito satisfeito quando eu vejo as televisões dos dois clubes acompanhando, inclusive, no exterior. Fantástico até, Rogério. Só para entrar nessa questão, e parabéns ao Internacional que conseguiu recuperar o seu canal no YouTube, que está ajudando muito nós. Já lançou os materiais e em cerca de 2 semanas que eles voltaram ao ar, nossa, o material deles está fantástico. Por que eu digo isso, Guilherme e amigos? Porque ao mesmo tempo que o Haroldo Santos implantava e implementava a Grêmio TV, eu, contratado pelo Internacional, implantei e implementei a TV Inter. Então, tivemos um período aí, acho que no Grêmio menos, mas no Internacional, que ela foi relegada a um segundo plano. E o Grêmio sempre teve, inclusive, a atenção com a TV e com a própria rádio. Tanto que conseguiu, inclusive, uma parceria com um prefixo, né? Sim. E o Grêmio tem isso diz que o a Inter Grêmio está tentando viabilizar. Mas está tentando, mas acontece o seguinte, é que quando da gestão do Giovanni Luigi, tá, a TV Inter e a rádio, elas foram relegadas a um segundo plano porque a assessoria de comunicação entendia que só o site interessava. Tá? E aí, depois houve uma recuperação, me parece que na passagem recente do Vitório Pífero, houve uma recuperação da TV Inter, da rádio, e que continua, né, agora na gestão do presidente Marcelo Medeiros, inclusive foi incrementado na gestão do Marcelo Medeiros. Mas o que eu quero dizer também é que foram as 2 emissoras de TV pioneiras, emissoras de clube, pioneiras no Brasil, da dupla Grenal. Primeiro o Grêmio, depois a do Internacional, e eu digo com uma sequência, com consistência. E nós vimos aí que esse era o caminho e está sendo o caminho para os clubes também, para abastecerem, inclusive, a nós outros, como é o nosso caso, de material. É importante para o clube isso. E que bom que os clubes se conscientizaram disso. Então é por isso que eu, particularmente, tenho um apreço maior ainda, porque, de alguma maneira, eu contribuí para que isso nascesse e tivesse consolidação também. E é uma experiência diferente para o profissional que faz também, né? É uma outra visão do É uma visão mais interna. É uma visão diferente também. Não chega a ser uma assessoria de comunicação. Não é. Tá? Porque trabalha mais com esses fatos, né? Mas não deixa de ser, claro, aquilo que é uma visão de dentro do clube. Nessa questão, até mais lúdico, né? Tem uma entrevista que saiu essa semana do filho do Edenilson entrevistando o pai. Então, um outro lado do jogador que a gente consegue observar pelo canal do clube, que a gente não teria essa maneira de chegar nele. Porque hoje nem nós somos jornalistas ali, o pessoal que está no dia a dia tem um acesso fácil ao vestiário, né? Pelo contrário, é cada vez mais blindado, cada vez mais difícil. E aí, pelo menos, o clube consegue fazer essas entrevistas, bastidores das partidas, enfim, para mostrar para o torcedor, né, como é que é a realidade do clube por dentro, porque os jornalistas, infelizmente, já não têm mais essa possibilidade. Bom, mas aí, voltando à questão do Renato, merecido o prêmio aí por ele ter vencido, e até vou dizer o seguinte, para mim o Renato merecia também o prêmio do ano passado, hein? Do ano passado. Não foi campeão. O campeão da Libertadores não merecia porque, né? Estava suspenso o Gallardo. Mas foi o Gallardo que ganhou? Não lembro. Ano passado. Não, acho que não. Não, mas seria o Renato. Mas é que eu estou pensando quem que ganhou. Mas seria um contrassenso dar o prêmio ano passado para o Gallardo. Jamais, né? Eu acho que não sei se foi. Para o treinador que estava suspenso, para fechar com chave que afrontou a Conmebol, inclusive, na suspensão. Sim. Ele atuou tanto na semifinal contra o Grêmio, quanto na final diante do Boca. Ele afrontou a punição
que ele tinha sofrido da Conmebol. Vai ganhar o prêmio como melhor treinador? Sim, ele mesmo. Não, viu? A Conmebol deu para ele o prêmio como melhor treinador? Marcelo Gajardo com 278 votos. É brincadeira, cara. Olha, eu vou te dizer, quando eu não penso que tem uma luz no fim do túnel com essa Confederação Sul-Americana, mas é por isso também que eu acredito em todo estar reglado hoje, não me preocupo. Também tem que valer para os dois lados, né? Tem que valer para todo mundo. É uma situação imoral, né? Dar o prêmio. Mas eu também acho que ele influenciou muito a equipe do River Plate para a conquista da América. Para mim, a visão, a leitura que ele tem. Não dá pra tirar, a leitura que ele tem de jogo, mas é uma situação muito imoral. Né? Em situação normal e legal, porque o que ele fez era ilegal, ele infringiu uma regra, uma punição. Ele fez, obviamente, né, o que ele conseguiu enxergar da cabine e o time mudou muito. Assim como ele fez com o Internacional esse ano no Beira-Rio, onde ele mexeu no intervalo e deu um nó na cabeça do Odair. Mas ele não poderia. Então, visto isso, ele não poderia ganhar um troféu de melhor treinador. Mas daí, lá na norma do treinador da votação, não tinha sido dado. Pelo amor de Deus. Então, como ele mudou o jogo, foi campeão, mudou os 2 jogos. Ele não poderia sequer concorrer a um prêmio de melhor treinador depois do que fez ano passado. Alô, Conmebol. Como as letrinhas pararam aí, eu quero ler uma mensagem do Rodrigo Teixeira aqui, que ele diz o seguinte: a UEFA deu o prêmio ao Zidane em 2017, pois ganhou tudo, inclusive o Mundial FIFA. Isso? Sim, mas aí tudo bem, mas o Zidane não estava suspenso. Não. Pois é, eu não lembro de nenhum caso. O melhor técnico da Europa 2017 foi o Zidane. O Zidane só estava suspenso foi na final contra a Itália, quando ele jogava ainda. Né? Que ele deu, foi em quem? Materazzi, que era o zagueiro da Itália. Mas olha, vocês falaram no Internacional e vamos em seguidinho abordar o jogo do Internacional, que é amanhã, diante do Aliança Lima, vai ser no Estádio Nacional, né? Nacional. De Lima. Estádio Nacional de Lima, que é um belíssimo estádio. Muitos torcedores vão ir para ver o Guerreiro, né? É um belíssimo estádio e se fosse no estádio do Aliança seria, né, mais acanhado, não comportaria, né, a torcida que quer lá ver e saudar o Guerreiro. Nós vamos mostrar isso em seguida. E fazendo referência aqui ao meu querido amigo, o Carlos Eduardo Aires Moura, ou simplesmente o Zico. O Zico, meu companheiro de futebol lá das antigas, até ele faz uma referência: Rogério Amaral, meu goleiro, parabéns, estou ligado. E estou sempre ligado com o Zico através do Facebook. E o Zico, vocês não conheceram porque não é da época de vocês trabalhando na reportagem. Vocês já pegaram. Quem é o massagista do Internacional hoje? Hoje? O Bainha. É o Bainha? Uhum. O massagista que era o pai do Zico, o Antenor Moura, né? Que foi famoso. O Antenor Moura era massagista do Internacional e foi massagista da seleção gaúcha que representou o Brasil naquele famoso Pan-Americano do México. E que no jogo, se não me falha a memória, foi no jogo semifinal diante, não sei se foi dos mexicanos, aí a minha memória, que naquela época, evidentemente, eu não tenho, eu tenho pela história, tenho que me recordar da história. O atacante ia entrando na área e naquela época os massagistas tinham uma maleta de madeira. Era um negócio descomunal. Imagina só. Era o tamanho de uma mala, né, de madeira. Ele não teve dúvida, ele jogou nos pés do atacante adversário que ia invadir a área. E aí o cara tropeçou. Essa é uma história que está nos anais do futebol, do Antenor Moura, que foi a gente chamava, né, quem jogou no Internacional, nas divisões de base, como foi o meu caso, a gente chamava de Vô Moura. E os próprios atletas profissionais tratavam o Antenor Moura como Vô Moura. E ele era muito carismático junto aos jogadores. Ninguém entrava em campo sem antes pedir a bênção para o Vô Moura. Ninguém. Isso sem falar em algumas outras coisas que tinha na véspera do jogo, tal, né? E tudo isso dentro das crenças, né, de cada um e também daquilo que é o mundo do futebol. Mas em seguidinha nós vamos falar. Há pouco tempo teve uma história curiosa dessa de massagista também, né? Quem? Mais recente, no mesmo? Campeonato Mineiro, aquele Aparecidense Tupi, teve o pênalti pro Tupi, o cara cobrou, o massagista estava do lado da trave, correu e chutou a bola.
E aí o Tupi foi eliminado na época. Sim. Porque o pênalti... Escapou da morte, provavelmente. E o massagista correu pro vestiário. O Wagner de Topper Abreu, Charqueadas é Inter. Abraço de Topper, vice-cônsul do Internacional de Charqueadas. São os amigos que estão pela minha watch party aqui do Facebook. Vocês que estão interagindo conosco pelo Facebook, está aparecendo aí a mensagem de vocês todos na tela. Bom, quero lembrar para vocês que nós seguimos com o projeto Conexão de Ideias, que é um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais como educação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. Essa maratona prevê a realização de 40 palestras em 39 diferentes cidades do Rio Grande do Sul, superando 88 horas de atividades com participação de palestrantes nacionais e internacionais. O projeto Conexão de Ideias é uma iniciativa do Sistema FEComércio Rio Grande do Sul com o SESC e o SENAC, tendo parceria dos sindicatos empresariais locais. Mais informações você pode obter no site do SESC, sesc-rs.com.br. Colocando /Conexão de Ideias, você acessa diretamente a programação e fica informado sobre datas, horários e cidades em que as palestras irão ocorrer. Vamos à mensagem do Banrisul e voltamos em seguida para falar do jogo do Inter amanhã em Lima, no Peru. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Aqui o De Topper, lá de Charqueadas, está nos mandando uma curiosidade aqui, ó. Charqueadas é uma das cidades mais coloradas do mundo. Tem um dos maiores quadros sociais do Inter por número de habitantes. Não sabia isso. Não. Esse é um dado que ele está passando. Daqui a pouco o cônsul do Grêmio pode passar ao contrário, mas de qualquer maneira a informação que o De Topper está nos passando. Bom, vamos saber aí. Guilherme, passa, a reportagem é sua? A reportagem é minha falando de Paulo Guerreiro, né? Ídolo nacional e foi recebido com muita festa ontem. Então, vamos rodar. Acompanha. O que é ser ídolo nacional? Em meio a tantos nomes, Paulo Guerreiro é mais um deles. Ídolo peruano que está de volta para casa. Amanhã à noite, o Colorado enfrenta o Aliança Lima do Peru pela Libertadores da América. E o tamanho de Guerreiro no confronto é demonstrado pelos jornais peruanos. Depois do seu retorno ao futebol, o camisa 9 Colorado já tem 3 gols em 4 partidas e é uma das maiores esperanças do Internacional para o restante da temporada. Na Libertadores, o time já está classificado para a próxima fase. É o líder do Grupo A, com 10 pontos e segue invicto. Uma vitória amanhã faz o Colorado brigar pela melhor pontuação geral, o que dá o direito de decidir em casa o mata-mata da competição. E para o confronto, se existe uma certeza, é que o estádio inteiro vai gritar o nome de Paulo Guerreiro. Então, será que isso é positivo para o Internacional? Será que o Aliança não vai... Tudo bem, vão torcer para o Guerreiro, mas será que o Aliança Lima não vai se motivar mais ainda por conta disso? Estádio... para ver o Guerreiro, tá bom. Acho que não tem. Vamos combinar agora aqui, ó. A Aliança sai ganhando, o Guerreiro faz 2, acabou. Então, tá todo mundo feliz. Vocês acham que só o Guerreiro não precisa, nem para o Aliança Lima não precisa mais ninguém? Já o Guerreiro faz 2 lá, acabou, entendeu? Mas é algo... Olha, pelo jeito que ele foi recepcionado ontem pelo povo peruano, eu tenho que ele não faça. certeza absoluta que todo mundo vai torcer pro Guerreiro. A única as imagens aí. Eu não queria. Já estão rolando as imagens aí. Sim.
Essas imagens são da TV Inter, né? Não, essas foram publicadas pela TV Inter, sim. É que também na minha reportagem não era da TV Inter as imagens. Era mais ou menos o mesmo ângulo, mas não era da TV Inter. É muito engraçado os jogadores aqui embaixo, ó, tem o pessoal aqui embaixo rindo, sabe? Ali, se não me engano, é o Bruno aqui, só a cabeça dele, né? Rindo, achando o máximo toda essa circunstância. Sim, porque essa aí é a gravação feita de dentro, né? Os jogadores tentando passar e não conseguem. O Daniel Pavão, preparador de goleiros ali também, no canto esquerdo. A única coisa, para mim, a posição mais difícil nesse jogo vai ser dos zagueiros da Alianza Lima, né? Mas aí tem o Otávio, desculpe, só fazendo referência à imagem, tem um áudio que eu ouvi que o Lindoso estava na delegação, né? Estava na delegação o Lindoso. Alguém dizia para o Lindoso, vai Lindoso. Que era para empurrar e sair, porque não conseguiam sair aí e tal. Olha ali. O assédio ali da torcida e da mídia, principalmente, né? Imagina o estádio hoje, a recepção. Vai ser tem áudio esse material aí? Não. Não, tá sem áudio. É porque o que eu recebi tinha áudio. E aí se houve claramente isso. A delegação do Inter não conseguia sair. Não, o Dourado tinha dito ontem na entrevista coletiva que até tinha um combinado, né? O Guerreiro vai na frente, tira as fotos e a gente passa tranquilo. Foi ao contrário? Ninguém passou. Tinha que ser diferente. É ele por último, claro. Né? Não, mas o detalhe é que foi o que o Otávio falou, né? Tem que combinar com todo mundo. Não, mas a tática do Rodrigo Dourado é errada, né? Mas até falando sério, Rogério, é um pouco preocupante até essa questão. Claro, nossa, é lindo ver a recepção, os jogadores, a gente sabe como que é a chegada de grandes jogadores, assim como foi o Guerreiro aqui em Porto Alegre, foi o Tardelli também, mas o sistema de segurança ali é um pouco complicado para os jogadores do Internacional que não estão no motivo. Daqui a pouco uma mochila, um boné, um celular. Mas tudo bem. Pro Guerreiro sim, mas entendo, pros demais. Eu entendo, mas ali era festa, né? É festa. Ali era o povo festa. ali é a primeira vez que o Paulo Guerreiro volta ao Peru podendo jogar bola. Sim, porque ele teve lá no período da suspensão. Isso, e não podia jogar, né? Copa, que foi na Ia jogar a Copa na Rússia. Então é a primeira vez que ele volta podendo jogar futebol. A quem que vocês comparariam aqui no Brasil essa idolatria que tem o torcedor peruano, o povo peruano pelo Paulo Guerreiro? Eu até fazendo a reportagem, eu coloquei ali Cristiano Ronaldo, porque em Portugal ele é Messi, e no Brasil eu fiquei pensando, só que fiz uma análise no momento atual do futebol. Já existiu, mas o Neymar não seria recebido dessa maneira no Brasil. Não. Sabe, eu não vivi o Ayrton Senna e o Guga. Não vivi, eu era criança. O Ayrton Senna faleceu no ano que eu nasci. Mas eu acho que esse era o peso. O Ayrton Senna aqui no Brasil é comparado só, a idolatria só ao Pelé. Sim, mas esse é o peso. Eu não sinto, sabe que quando tu fez a pergunta, eu fiquei pensando. Eu acho que nesse nível de idolatria, só o Senna mesmo. Porque eu não sei se tem essa comoção pelo Pelé. Eu não sei se o Ronaldo é um jogador que, daí eu pegando algum jogador que tenha passado por uma situação difícil que nem ele, né, de lesão, daqui a pouco fosse um caso assim. O Ronaldo Nazário? Mas eu não... É que aqui no Rio Grande do Sul, vamos daqui a pouco, ele não tem uma linkagem. Mas eu vou te... Não precisa nem ir. Vai a São Paulo. Vamos trazer para o Rio Grande do Sul. O jogador gaúcho, algum teria no Rio Grande do Sul? Também não, acho porque a gente é muito dividido, é muito difícil. Se fosse um jogador que tivesse jogado pelo Grêmio, metade do estádio mesmo em São Paulo, que o Ronaldo Nazário que tu falas foi ídolo do Corinthians, a torcida do Palmeiras, do São Paulo, do Santos já não... Pois é, eu acho que no futebol Brasil é difícil acontecer isso. Porque o povo brasileiro não tem essa adoração que tem pelo Pelé, por exemplo. Que o torcedor do peruano tem pelo Guerreiro, não sei se tem pelo Pelé. É a única figura. Mas na época do Pelé, o povo brasileiro tinha isso. Mas hoje não tem, né? Não, mas é que hoje já passou, né? Passou, o Pelé já está aposentado há quantos anos? Mas hoje a gente tem muita Mas ídolo é ídolo, né? Mas não fica... Mas com o Paulo Guerreiro também, quando se aposentar e à medida que apareçam outros jogadores... Também tem a história dele, é bem diferente desses outros ídolos que a gente está citando, né? Porque o Paulo Guerreiro fez aquilo que, por exemplo, é comum para o Brasil ir para uma Copa do Mundo. É comum para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. É comum o Brasil ter um grande jogador. Olha o Peru fazia 20 anos que não ia para uma Copa, 30 anos que não ia para uma Copa do Mundo. Ele levou, né? Acho que 20 anos que não ia para uma Copa, ele levou. Ele é uma estrela, ele
brilhou além do Peru. É um contexto. É um contexto todo. Eu acho que o Brasil não tem esse contexto. Por isso que eu acho que nessa ideia de idolatria que o Rogério está citando, pelo contexto do Guerreiro, o nosso ídolo parecido com ele é o Senna. Porque nós não temos um contexto de grandes pilotos, nós não temos um contexto de um piloto campeão do mundo, né? Então eu compararia ao Senna. A exceção ali é que o Guerreiro leva o Peru, então, né, aí uma Copa do Mundo, algo é isso aí. Acaba tornando ele mais ídolo ainda. A gente acaba não tendo isso mesmo. Faz sentido. Temos 7 minutos ainda? Mas em outros países, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, nós teríamos um jogador assim? Não, o povo argentino não gosta do Messi, né? Por exemplo. Sim, mas, por exemplo, a craques do passado, com Maradona seria comparado? Sim, Maradona, acho que sim. Acho que sim. Fora do Brasil. É que assim, fora do cenário é que eu acho que envolve o fato do Brasil ser muito gigante, muito dividido entre torcidas, porque, um ídolo da seleção, ok, mas aqui no Brasil ele era jogador do time X, então todos os rivais daquele time não vão comemorar uma volta dele ao futebol, qualquer coisa assim. Eu não sei se o Brasil é o país que melhor cultua ídolos também, não só em relação ao esporte. Porque assim, eu vou só analisar a idolatria, por exemplo, ao redor do Maradona, foi o nome que o Rogério levantou. Maradona não foi o melhor exemplo extra-campo que a gente teve no futebol. No campo, ok, ele, quando teve picos, ele conquistou coisas maravilhosas, como Copa do Mundo, por exemplo, praticamente carregando a Argentina sozinho em 86. Mas ele não teve os melhores exemplos do mundo fora do campo. E nem por isso o povo argentino deixa de cultuar a figura do Maradona. Sim. Tanto que ele é uma religião. Existe uma igreja do Maradona, uma religião do Maradona na Argentina. E o brasileiro, não estou dizendo que ele tem que ignorar o extracampo. Aí é exagero também, né? Aí é fanatismo. Mas aí já passa da idolatria para fanatismo. Eu não estou dizendo que o brasileiro tenha que ignorar o extracampo de um atleta porque ele é um bom atleta. Mas muitas vezes o brasileiro desvaloriza o desenvolvimento do atleta e o que ele conquistou por conta de um fator extracampo. Que é o caso do Neymar do Brasil. Agora, com a questão da lesão, ele perdeu a idolatria de muitas pessoas por estar no carnaval dançando. Tem um cara no esporte, talvez, mais recente, que possa fazer, a gente possa comparar esse nível de idolatria do Guerreiro pelas circunstâncias do tamanho do país, pelo mesmo esporte, que é o Cristiano Ronaldo, eu acho, porque sim, em relação a Portugal, país pequeno, ganhou uma Eurocopa, né? Então, onde é que tu foi, velho? Quis entrar no meu assunto. Onde é que tu foi, Bruno? Paulo Guerreiro, caiu um lenço aqui. Paulo Guerreiro e Cristiano Ronaldo, assim, não estou falando do futebol dos dois, né? Mas pelo nível de idolatria, porque o Cristiano ganhou a Eurocopa, né? Levou Portugal para as últimas 3 Copas do Mundo, então ainda assim, acho que a história é diferente. É que essa idolatria, essa coisa do Paulo Guerreiro... Temos alguém aí no WhatsApp? O Ricardo Noronha diz assim, no Brasil sempre teve grandes craques, no Peru não. É a ideia que ele está trazendo para a gente aqui, né, pelo que a gente está falando do Paulo Guerreiro. Não sei exatamente se... E o amigo fala sobre o Noveleta, né, aqui, ó. O Noveleta não é colorado e conselheiro do Inter. Eu nunca escutei um choro grande do Internacional em finais. É o Emerson de Porto Alegre, participando com a gente também aqui no WhatsApp. Isso não é colorado, claro, falamos aqui. Agora eu vou puxar aqui, é meu amigo no Facebook, por isso que está na minha watch party. Então, o Maurici Arrochelas. Maurici, eu vou puxar para mim então aqui o que tu dissesse, porque eu acho que tu tem aqui na tua manifestação uma agressividade desnecessária. Então, eu vou puxar para mim, tá? Ele está dizendo aqui, avisa aí, Piquet, Fittipaldi e outros, não fala besteira. Em primeiro lugar, ô Maurici, ninguém fala besteira aqui no programa. Tá? É a primeira coisa. Tá? E segundo lugar, aí é minha opinião e estou contestando a tua. Nem Piquet nem Fittipaldi foram ídolos como foi o Ayrton Senna. E me parece que nisso todos nós concordamos. Foram extraordinários pilotos, não há dúvida alguma. O Fittipaldi que abriu para essa geração que veio depois, incluindo Piquet e Senna na Fórmula 1, no automobilismo mundial. Mas não foi também, assim como Piquet, extraordinário piloto, não foram merecedores da idolatria que teve o Ayrton Senna e muito longe do que é o Paulo Guerreiro no Peru. Tá?
Se tu quiser continuar achando que falei besteira, ok, sem problema, mas dei aqui, inclusive, voz para a tua manifestação. A maior prova, eu sou um cara que gosta de corridas, né? Mas a maior prova do tamanho do Senna é que um cara, a pessoa ganhou 7 vezes o título de melhor do mundo, de piloto, né, para ser comparado a ele. E o Senna não tem 7 títulos, né? Esse aí que tu tá falando, esse que tu tá falando, tá? Eu não quero fazer nenhuma referência porque ele tem tá tudo processo, que envolve a corrida, as corridas ele na está época, num processo de recuperação ainda, tal, não sabe como é que é o Michael Schumacher. Sim. Mas eu me lembro muito bem como é que ele conquistou o primeiro título dele em cima do inglês aquele, como é o nome dele? Ah, rapaz. O pai dele foi o Mr. Mônaco antes do Ayrton Senna. Eu sei, só não consigo me lembrar o nome também. Tô com... Mas para mim, o mais emblemático dos títulos do Schumacher, por exemplo, é o famoso título do deixa ele passar. Sim. Hoje não. Do deixa ele passar, né? Bom, só uma questão, o maior esportista, eu acho que é referenciado no seu país, que a gente esqueceu de citar, é o Usain Bolt na Jamaica, né? Também. Talvez possa ser também o Usain Bolt, claro. Só para não deixar passar batido. O Lúcio Ribeiro está lamentando aqui, uma pena que o nosso canal não está em Santa Rosa, ainda não está em Santa Rosa, Lúcio Ribeiro, mas em breve, pela NET, também na expansão da NET, estaremos em Santa Rosa. Por enquanto, você pode, né, pelo Facebook, numa Smart TV você nos acessa direto, tá? Ou pega aqui o laptop e pluga na TV, que também dá o mesmo efeito, ou vamos pelo Facebook. E ele pede que manda um salve para o Leonardo Fabrício, que está aí nos bastidores. Quem é o Leonardo Fabrício? Leonardo Fabrício? Nosso colega. Abraço para o Leonardo. Um abraço para Grande Leonardo Fabrício. Tá bom. Fico devendo aí o nome do GC. É do GC. É o Leonardo do GC? Então tá feito aí de Santa Rosa. Santa Rosa também faz parte da grande São Luís Gonzaga ali, como Santo Ângelo, São Borja, aquela região das missões ali, cuja capital é São Luís Gonzaga. Para os outros missioneiros ficarem bravos. Nigel Mansell tá falando? Não. Nosso amigo tá mandando aqui perguntando se era. Mas não é, tá muito... amanhã eu vou lembrar. Hein? Damon Hill. Cabeça do Damon Hill. Claro, né? Cabeça do Google. A cabeça do Google. Tá certo. Damon Hill. Jogou o carro para cima do Damon Hill depois de ter batido. Olha, mas deixa assim. Outra hora a gente conta. Deixa ele se recuperar de saúde que a gente fala a história. Tá? Voltamos amanhã. Muito obrigado pela sua audiência e participação. Convite para você ficar agora na agradável companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Até amanhã. Obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.